Prazer, meu nome é Bruno. Hoje a gente vai falar sobre deformações. Bom, o primeiro tipo de deformação que a gente vai definir é a deformação normal, que é basicamente ela representa um alongamento ou contração de um segmento de reta por unidade de comprimento. No caso, o que que essa definição quer dizer? Se a gente pegar uma reta, por exemplo, de pontos A e B, e alongar ela, nesse caso, mantendo-a fixo e alongar ela, vamos dizer que o ponto final agora se torne um B', essa diferença entre B e B', divididos pelo comprimento inicial, vai ser a nossa deformação, ou ainda, a forma que o livro apresenta, esse comprimento novo inicial, ou seja, vamos chamar de um ΔS', menos o comprimento inicial que nós tínhamos aqui, divididos pelo comprimento inicial do nosso corpo. Isso daqui é a nossa deformação, que ela pode ser definida como epsilon, que é adimensional, porque estamos trabalhando, por exemplo, com metros por metros, tá? O segundo tipo é de cisalhamento, ou seja, o que é uma deformação por cisalhamento nesse caso? Ele se trata de uma mudança no ângulo entre dois segmentos de reta originalmente perpendiculares um ao outro. O que isso quer dizer? Se a gente pegar dois segmentos de retas perpendiculares, no caso 90 graus entre eles, se eles se deformarem, variou para algo como isso daqui, por exemplo, com um ângulo θ, ele, no caso, essa deformação por cisalhamento, é definida como a diferença, nesse caso, o nosso ângulo original que era de π/2, menos o quanto ele variou, nesse caso, por exemplo, um θ, ou se preferirem um θ', isso daqui pode ser definido como o nosso gama, ou seja, a nossa deformação por cisalhamento. Outra forma, nesse caso é para pequenas deformações, né? Seria definir pelo limite de θ', que é basicamente o que o livro nos apresenta. Bom, agora que o conceito está explicado, a gente vai fazer um exercício sobre deformação normal para a gente entender esses conceitos na prática. Para simplificar isso que a gente está falando, a gente vai fazer o exercício 2.3 do River 7ª edição. Bom, o que o exercício fala? Ele fala que uma viga rígida é sustentada por um pino em A e pelos cabos BD e C. Se a deformação normal admissível máxima for de 0,002, determine o deslocamento máximo da carga P. Ou seja, ele quer saber o deslocamentozinho, chamando isso aqui de um ponto T, o quanto que ele vai para cá. Bom, o primeiro passo para a gente resolver o exercício é analisar a condição original que a gente tinha nessa viga versus a nossa condição dela deformada. Se a gente simplificar ela, nesse caso, como sendo uma reta só, ela poderia ser definida com A, um B, um C e um D. As proporções não estão necessariamente certas, tá? E a gente deformar ela, ou seja, isso daqui vai fazer uma força para baixo, a tendência é que essa viga faça o quê? Ela desça junto com um ângulozinho. Se você reparar, não seria necessariamente linear. E a gente avaliaria um B', a gente avaliaria não, a gente teria selinho e a gente teria um delinho. A primeira coisa que a gente tem que pensar em todos os exercícios que a gente tem no Riber é a consideração de pequenas deformações. Mas o que que isso quer dizer? A primeira informação que o enunciado nos traz é que a viga é rígida, ou seja, a deformação dificilmente pode ser percebida. Mas, por exemplo, vamos pensar num caso um pouco mais crítico. Vamos dizer que é uma chapa fina ou é uma haste delgada. Se a gente, mesmo que ela tenha uma deformação aparente, ou uma deformação grande e tudo mais, a gente considera, para esses exercícios de uma maneira geral, que o material que ele é feito poderá ser submetido somente a deformações pequenas. Mas uma outra forma da gente entender isso é que as deformações normais, basicamente, que a gente tem dentro do material, são muito pequenas em comparação à unidade. Ou seja, se a gente pegar uma unidade da nossa deformação normal, ou seja, epsilon igual a 1, a gente vai estar dizendo que o quanto essa viga, essa haste, essa chapa fina variou, divididos pelo comprimento inicial dela, vai ser muito menor que 1. Ou seja, se a gente olhar certinho, epsilon vai ser muito menor que 1. Considerando isso, o exercício se torna muito mais simples. Afinal, a gente não vai ter essas mudanças de ângulozinho que nem a gente tem aqui. A gente vai considerar que ele basicamente vai descer na vertical. Ou seja, esse ponto D está reto, esse ponto C
também está reto. E esse ponto B, mesma coisa que os outros. Ponto B também vai estar reto aqui. Com essas considerações agora, a gente pode realmente começar o exercício. Outra coisa que eu acabei esquecendo de falar, mas a gente usa nesse exercício, é que como a gente considerou pequenas informações, isso abre uma outra porta para a gente. No caso, o que a gente também está dizendo é que esse ângulo θ aqui, ele vai ser pequenininho. Ou seja, se a gente pegar um seno de θ, ele vai ser aproximadamente igual a θ, e se a gente pegar o cosseno de θ, ele vai ser aproximadamente 1. Isso daqui seria válido para um θ menor ou igual a 15 graus, por exemplo, tá? De maneira geral. Bom, agora que a gente tem tudo isso definido, tudo isso explicadinho, a gente pode começar o exercício e achar o que ele está realmente pedindo. O primeiro passo, se vocês separarem pelas considerações, isso daqui é um triângulo normal. Então, se a gente definir a tangente desses pontos, ou seja, definir a tangente daqui aqui, daqui aqui ou daqui aqui, eles vão ter o mesmo valor. Ou seja, a tangente de θ, que é aquele ângulo que a gente tem ali, ele pode ser definido como um ΔB, nesse caso, cateto oposto, divididos pelo cateto adjacente, ou seja, esse comprimento aqui, que ele me fala que é 3 metros, também deve ser igual a ΔC, sendo ΔC C menos C', ou vice-versa, tanto faz, né? Basicamente, mas esse deslocamento aqui. E por último, ΔD por 7. Opa, esqueci aqui do C. Ele seria dividido por 5, que seria esse comprimento aqui, que seria o nosso cateto oposto. Agora, com essa relação definida, a gente pode definir ΔB e ΔC em função de ΔD, que é o que a gente quer achar. Se a gente só separar e isolar, a gente acha que ΔB é igual a 3 sobre 7 vezes ΔD, e ΔC vai ser igual a 5 sobre 7 vezes ΔD. Essa daqui eu vou chamar de equação 1 e essa daqui de equação 2. Bom, se vocês separarem, a gente não tem o valor de ΔB, não tem o valor de ΔC. Então, a gente não consegue usar essas relações agora, diretamente, para calcular o nosso ΔD. Mas, se vocês lembram do enunciado, ele fala que a nossa deformação máxima que a gente pode ter nos cabos é de 0,02 milímetros por milímetros. Logo, a gente pode definir tanto a deformação dessa corda de C a E e nessa corda de B a E como sendo esse valor. Consequentemente, a gente pode calcular ΔB e ΔC, ou ainda já substituir direto essa equação 1 e essa equação 2, que é o que a gente vai fazer. Para o primeiro caso de DAB, vai ser igual a 3 divididos por 7 vezes ΔD. Daqui, se a gente calcular, a gente acha que ΔD é igual a 14 milímetros. Fazendo a mesma coisa que a gente fez agora para o caso da corda EC, a gente teria que 0,002 é igual a 5 divididos por 7 vezes ΔD. E se a gente resolver isso, a gente chega que o ΔD vai ser igual a 11,2. Bom, agora eu tenho esses dois valores, mas qual que é o ΔD correto? Porque ou vai ser 14 ou vai ser 11. Nesse caso aqui, a gente tem que pegar o menor. Por quê? Para esse caso aqui, que é o de B a D, o máximo que a gente pode ter é 14 milímetros. Então, teoricamente, 11,2 não iria afetar ele, porque se o máximo é 14, ele chegaria nos 11 bem tranquilamente. Já teria passado nesse caso. Olhando agora para a nossa corda C, a gente chega que o nosso ΔD máximo, ou seja, o quanto que o nosso ponto D, que é o que dá força, pode se deslocar verticalmente, é 11,2. E isso é a resposta. Por quê? Se a gente considerasse os 14, quando ele chegasse, por exemplo, realmente nos 14, a nossa corda C falharia. A nossa deformação seria maior do que 0,02. E considerando que aquela lá, por exemplo, seja essa deformação 0,02 no caso, seja a deformação máxima, que é a deformação que a corda vai se romper já, basicamente, o nosso projeto falharia.
Então, para que o projeto não falhe, o máximo que ele pode ir para que nenhuma das cordas dê problema é 11.2. Porque se a gente considerasse 14, a corda C daria problema. E se a gente considerasse 11.2, nenhuma das cordas daria problema. Bom, gente, essa foi a aula de hoje. Foi só esse exercíciozinho, que foi simples de uma maneira geral, assim como os outros que a gente fez na última aula. Ele só tinha essa diferencinha de você saber qual resposta escolher, que eu espero que tenha ficado claro, espero que não tenha ficado confuso. Mas, no geral, é isso. E até uma próxima aula.